Muito bom, a gente está no Daf Unitet Amud Bet, certo? Lá embaixo, na última linha. Dio kedelichtov. Foi falado na Mishnah que dio, tinta, é proibido tirar tinta de casa para rua no Shabbat, e a medida é a quantidade de tinta necessária para escrever duas letras. Essa é a quantidade. Virando Daf, tem a mudada. Tana, fala Bright. Shtei oteot bedio, shtei oteot bekulmus, shtei oteot bekalmir. Tanto faz se eu tirei duas, digamos que cada letra é uma gota, certo? Tanto faz se eu tirei duas gotas de tinta, ou duas gotas já no pulmus, na caneta que eles usavam para pintar, ou duas gotas no potinho, não importa onde eu tiver, se eu tiver lá as duas gotas, que é o necessário para escrever duas letras, é hayav, não importa onde isso se encontra, por si só, já na caneta, no potinho, de qualquer jeito é hayav. Vai Rava, pergunta Rava, outra had bediov, outra had bekulmus, outra had bekalmer. Mal. Será que dá para juntar? Se eu tiver uma gota de tinta por si só, uma gota de tinta no kulmus, na caneta, e uma gota de tinta no potinho, será que eu junto elas para chegar no shiur de duas letras ou não? Ficou a pergunta, certo? Quando eles estão no mesmo lugar, então eu uso isso para escrever duas letras, mas se dá cada um em um lugar diferente, talvez por estarem separados, eles têm dois dinim. Então, essa é a pergunta da Gemara, sim ou não, porque pegar o kulmus, por exemplo, a caneta, na caneta só tem uma gota que é suficiente para uma letra, digamos. Então, não tem nada, a priori não tem nada aqui, não é considerado. Então, o fato de que em outro lugar tem mais uma gota, talvez mecharev, talvez não, tem com a pergunta fica. Amarava, fala Rava. Otziste otioto ktavam kshumealech, chayav, tivatan zoya nachatan. Alguém que estava saindo de casa, ele estava carregando duas gotas de tinta, digamos, certo? Imaginando que uma gota é necessária para escrever uma letra, para escrever uma gota para uma letra, então ele tirou o suficiente para escrever duas letras. Agora, no Shabbat, quando você tira do Reshut Yachid e coloca no Reshut Rabim, tem que colocar no Reshut Rabim. Então, se ele saiu de casa carregando, mas ele não parou no Reshut Rabim, ele não é Hayav, porque tem que fazer Otzah e Achnasá, tem que tirar de um Reshut e colocar no outro. Então, fala Rava, se a pessoa tirou a tinta de casa e no meio do caminho ele escreveu as duas letras, no momento em que a tinta ficou no papel, é hayav. Porque ktivatan zoya nachatan. A ktivá, isso que você escreveu e a letra agora está no papel, é anachá. Mesmo que você está andando carregando papel, a gente analisa as letras de um ponto de vista da letra com o pergaminho, com o papel. Lá está escrito e está parada, o fato de você estar carregando o papel não é considerado mais que você está carregando a tinta. As letras estão paradas. Se a pessoa saiu de casa carregando tinta suficiente para uma letra, escreveu essa letra fora, depois entrou de casa, tirou mais tinta para outra letra e escreveu de novo do lado de fora essa letra, certo? Então, no fim, ele escreveu duas letras, mas ele fez uma de cada vez, patur. Tapatur, maitama, qual o motivo? Porque na hora que ele entrou para tirar a segunda, a primeira já estava posta, a primeira já estava colocada lá. E a primeira que foi escrita, ela aos poucos vai secando. Então, até eu trazer a segunda letra, a primeira já secou um pouco, a quantidade dela de tinta que tinha lá já secou um pouco. Então, quando eu acabei de escrever a segunda letra, eu já não tinha mais duas letras completas, porque uma delas já secou um pouco e ela já não tem mais a quantidade de tinta que tinha no começo. Por isso, no fim, quando eu acabei de escrever a segunda, eu não tinha tinta suficiente para duas letras, porque a tinta da primeira letra já secou um pouquinho. Ve'amarav, fala Rav, otzi chatzi grogeret achat. Alguém que tirou grogeret, a gente foi para comida agora. Rava está falando que está tratando de comida. Alguém que tirou metade do shiur de comida que é proibido tirar para a rua, chatzi grogeret, e colocou do lado de fora. E ele voltou para casa, pegou mais meia grogeret e levou para fora. Então, no fim, ele tirou de casa uma grogeret inteira, duas metades. A gente considera a primeira como se ela tivesse sido comida por um cachorro ou queimada, e tá patur. A primeira metade a gente desconsidera ela, e embora ele tenha tirado no total duas metades, um inteiro, ele tá patur, não é considerado que ele fez uma melachá no Shabbat. Pergunta a Gemara, a mancha, fala a Gemara, por que não?
Rei, tudo isso foi feito em uma confusão só, em um esquecimento só. Ele estava em casa às 2 da tarde, tirou um pedacinho de comida, voltou, tirou mais um pedaço e colocou fora. A pior dos dois estão lá fora. Ele fez uma melachá inteira. Tá bom que ele não fez de uma vez só, ele fez por partes, mas no fim, em um pensamento só, em uma confusão só, ele fez toda a melachá. Porque ele é patur. Fala, não, então realmente, a que amar, vem kadam vegvia rishonah, kodem anachat shniah, nascet rishonah, que mish nikleta, ou shenisrefa, o patur. Fala que realmente, o que Rava quis dizer é o seguinte, se na hora que o cara está levando a segunda metade, antes de apoiar, antes de colocar a segunda metade, ele levantou a primeira, e aí a primeira não está mais no Reshut Rabim, ele está patur. Porque ele só vai ser real quando ele colocar as duas metades, o valor inteiro, no Reshut Rabim. Mas se antes de colocar a segunda ele tirou a primeira, ele está patur. ואמר רבא, יפעל רבא, הוציא חצי גרוגרת והניחה, וחזר והוציא חצי גרוגרת, והעבירה דרך עליה, חייב. Rava fala o seguinte agora, a pessoa saiu, tirou, colocou meia grogeret, metade do shiur de comida que é proibido tirar, colocou em algum lugar na rua. Foi para casa, pegou mais metade e estava indo para a rua, passou, chegou no lugar onde ele pôs a primeira e passou ela por cima da primeira, não apoiou, só passou ela por cima. Já está hayav, é considerado como se ele tivesse colocado as duas juntas. Pergunta a Gemara, ve'amai, alonach, pergunta a Gemara, mas espera aí, ele não apoiou uma em cima da outra, ele só passou com a mão uma por cima da outra. A priori, já que ele não fez anachá, ele não colocou a segunda, não é hayav. Explica a Gemara, que quando virar toch shloshá, está se tratando que ele passou a segunda muito próxima da primeira, dentro de 3 fahim. Então, já que é dentro de 3 fahim, é considerado como se ele tivesse colocado. Pergunta a Gemara, ve'amarava toch shloshá, Rabanan tzarich anachaga, bem macho. Fala a Gemara, não, mas Rava próprio, que é o nosso Rava aqui, falou que de acordo com o Rabanan, mesmo quando é toch shloshá, mesmo quando é dentro de 3 fahim, se não colocou, se não apoiou em algum lugar, não é considerado anachá. Então, ele não fez anachá de uma grogeret inteira, ele fez anachá da primeira grogeret e a segunda ele só passou por cima. Mas quando você só passa por cima, quando você só passa pelo Reshut Rabim, mesmo que chegou perto do chão, se não apoiou, não é considerado anachá. Fagmara lokasha, kan bezorek, kan bemavi. Fagmara que é diferente. O que Rava falou em nome de Rabanan, que enquanto não foi colocado no Reshut Rabim, mesmo que passou próximo do chão, não é considerado apoiado, é quando alguém joga alguma coisa. Mas quando alguém está passando alguma coisa, segurando isso, o fato da sua mão estar segurando e os seus pés estão no chão, é considerado como se você tivesse apoiado. Por isso, na hora que ele passou a segunda, próximo à primeira, a menos de 3 fahim do chão, é considerado como se ele tivesse colocado as duas lá, e ele é hayav, certo? Ele fez a melachá. Vamos lá. Tanu Rabanan. Só um minutinho, uma pausa rapidinho. Certo, desculpa. Tanu Rabanan. Otzi chatzi grogeret vechazar otzi chatzi grogeret be'elem echad hayav. Se a pessoa tirou meia grogeret, metade do shiur de Shabbat, voltou para casa, tirou mais meio, be'elem echad, em uma confusão só, é hayav, porque a gente une os dois atos na mesma consciência. Bishtei alamot patur. Porém, se forem duas confusões, ou seja, ele pegou meia grogeret, levou para fora, entrou em casa, lembrou, Shabbat aí, não podia ter feito isso. Esqueceu de novo que é Shabbat, tirou mais metade, isso que ele lembrou no meio do caminho, separa entre os dois atos, e ele tirou meia grogeret mais meia grogeret, não se juntam. Rabi Yossi Omer, Be'elem echad lereshut echad chayav, leshte reshiot patur. Rabi Yossi fala o seguinte, olha, Be'elem echad, que você falou que é chayav, é só se ele tirou as duas vezes para o mesmo reshut. Mas se ele tirou para uma rua e depois tirou para outra rua, é patur. Certo? Você tem que tirar as duas vezes para o mesmo lugar, mas se tirou as duas vezes para lugares separados, está patur. Amaraba, veio sheesh chiyuv chatat benem, aval karme itiló. Fala, Raba, isso que Rabi Yossi disse, que se eu tirei para uma rua e depois para outra rua, metade para uma rua, metade para outra, Be'elem echad é patur, é só se entre uma e outra você tem um reshut yachid, que realmente separa entre os dois. Mas se entre uma e outra tiver um carmelit, que também é um tipo de reshut rabim, aí não, que é uma região de Rabanan, aí isso não é suficiente para separar os dois de Liftor. Abai amar filho carmelit, Abai fala não, mesmo carmelit, se eu tiver uma rua de um lado, reshut rabim de um lado, reshut rabim do outro, e um carmelit no meio, que é um reshut diferente, ele separa entre os dois, e aí eu não junto as duas metades. Aval, pisla, lo. Mas, se tiver um tronco dividindo a rua, por exemplo, eu tenho aqui uma rua comprida,
de um lado, a rua comprida é tudo Reshut Rabim. Tem um tronco caído que divide a rua em dois. Fala, Baie, se tiver um Reshut, se tiver um Carmel dividindo, é considerado dividido. Mas se eu tiver um tronco ali caído no meio, aí não, aí é considerado um lugar só. Verava Marafilo Pisla, Irava fala que não, que mesmo um tronco caído no meio da rua, divide o ato dele em dois. Irav, ele segue a shita dele, a opinião dele, que ele diz que os dinim de Reshut em Shabbat são os mesmos dinim de Reshut com relação a Get. E com relação a Get, a gente encontra aqui um tronco no meio do Hatzer, é um Reshut por si só. Então aqui também, com relação a Shabbat, um tronco no meio da rua, é um Reshut por si só que divide os dois. Kol que dele Kol Ainachad. Kol é um tipo de... Eles usavam tanto para refuar, tanto para cura, quanto para maquiagem. Então foi falado na Mishnah que se alguém tirou Kol, tirou essa maquiagem de casa, qual é o shiur dele? O necessário para maquiar um olho só. Pergunta a Gemara, Ainachad Elokach? Fala a Gemara, mas espera aí, um olho não vale nada. Uma mulher não vai maquiar só um olho, ela vai maquiar os dois olhos. Então, se eu tenho um shiur necessário para maquiar um olho, a priori deveria ser patur. Só quando eu tirar o shiur, que é suficiente para dois olhos. Então, por que a nossa Mishnah falou um olho é suficiente? A Maravuna, Shoken Tznuot Kochlot Ainachad. Faravuna, porque as mulheres Tznuot mais recatadas, elas saíram na rua, elas cobriam o rosto inteiro, menos um olho. Elas deixavam só um olho aberto, só um olho descoberto, para poder ver onde elas estão andando. Então, quando elas se maquiavam, quando passavam esse colo no olho, elas passavam somente em um olho. Meio que veio Rav Shimon ben Elazar Omer, Cholim lerefuá kedei likol ainachat, im lekashet b'shtei einaim. Fala, olha, está escrito na Braita, Rav Shimon ben Elazar fala para a gente na Braita, que Kol, se ele serve para refuar, se ele é medicinal, então um olho. Às vezes a pessoa tem um machucado em um olho e passa só nele. Mas se ele serve para lekashet, se ele serve de maquiagem, aí precisa da quantidade de dois olhos. Targem Mailer, Breid Rav Shimon bar Nachmani, Kitanya ai beironiot. Fala Hillel, filho de Rav Shimon bar Nachmani, essa Braita está se tratando em mulheres iraniot. Mulheres iraniot não é do Irã, são mulheres que moravam no Kfar. No Kfar, as pessoas eram mais simples, mais boazinhas, não era na cidade. Então, no Kfar, as mulheres não cobriam o rosto. Então, quando ela se maquiava, ela maquiava os dois olhos. Já na cidade, as pessoas eram um pouco mais violentas, mais brutas, então a mulher precisava se cobrir mais para evitar entrar em algum problema. Então, quando ela se cobria, ela cobria todo o rosto, fora um olho. Então, a gente vê aqui que, com relação à questão da tzniut, aqui no caso, depende muito do lugar onde a pessoa se encontra. Então, kol, que serve para maquiar o olho, se é uma mulher que está na cidade, que ela costuma cobrir o olho inteiro, o rosto inteiro fora um olho, o shiur de um olho é proibido, tirar no Shabbat. Mas, se está se tratando de uma mulher que está no Kfar, numa aldeia, numa cidade mais distante, em que todo mundo se conhece, as pessoas são mais boazinhas, lá ela não precisava cobrir o rosto, então ela precisa de shiur de maquiagem para os dois olhos. Deve que dele tem berosh a shavshaf. A gente falou que cola, a quantidade de cola que é proibido tirar no Shabbat, que é valiosa, é o necessário para colocar em cima de um galho. Tana que dele tem berosh shavshaf, berosh kanesh el tzayadim. Fala, Braita, o que é esse em cima do galho? Esse galho é o galho que o pessoal que caçava passarinhos usava. Então, tem que ter o suficiente para colocar na pontinha desse galho que o cara que caçava passarinhos usava, porque o passarinho subia, ficava de pé no galho, ele grudava na cola, ele não conseguia fugir, aí pegavam ele. Então, esse é o shiur de cola que é proibido tirar no Shabbat. Zefet vegofrit kedei la'asot v'chol itana kedei la'asot nekev katan. Zefet e gofrit a gente falou que o shiur necessário é o shiur para colocar num buraco do barril e fazer um buraquinho pequeno para tirar o líquido de dentro. Esse é o shiur. Certo? Então, o buraco, a quantidade que tampa o buraco, menos um buraquinho no meio. Fala Braita, nekev katan. Explica aqui Rashi que a intenção da Gemara é falar o seguinte: está se tratando de um barril de vinho. Barril de vinho, o vinho ele sai com mais facilidade, mesmo por um buraco menor. Se fosse um barril de leite, um barril de dvash, de mel, então o buraco teria que ser maior. Então, quando a gente for calcular o buraco, tem que ser de acordo com o vinho, que ele é mais líquido, ele sai mais fácil. Harsit kedei la'asot pikura. A gente fala um pedacinho de barro, de algumas opiniões na Mishnah, uma está na câmera Bilda,
Tana Kama falou que para fazer a tampa para tampar um pedacinho do forno, e Rabi Yehuda falou, não, precisa do tamanho necessário para usar de apoio para a panela. Lemembra de Shura de Rabi Yehuda Nafish, a priori, se a gente comparar esses dois, o de Rabi Yehuda sai maior. O negócio para fazer o calço da panela é maior do que o buraquinho, do que a tampa do buraquinho. A Kaimalan de Shura de Rabanan Nafish. A gente tem uma regra geral que o shur de Rabanan é maior. Geralmente o Rabanan deram valores maiores. Detnan, Rabi Yehuda Omer Kedei Litom Mimenu Minat Minal Katan. Quando a gente falou com relação a fios, a gente falou que uma opinião falava, não, é só o fio da peneira, e outra falou, não, para medir o pé de uma criança. Quer dizer, eram duas opiniões, e Rabi Yehuda, ele era mais, o shur de Rabi Yehuda era menor do que o shur de Rabanan. Aqui não era peneira, eu acho, é fazer a alça da... Não, bom, não vamos voltar lá agora, mas de qualquer jeito, lá a discussão era de acordo com o Rabanan, o tamanho de Rabanan, a medida que Rabanan precisavam para ser Hayav, era uma medida maior. E aqui sai ao contrário, sai que a medida de Rabi Yehuda é maior. Então tem que mudar a linguagem de Rabi Yehuda. Rabi Yehuda não falou de fazer o calço da panela, que realmente é maior. Rabi Yehuda falou necessário só para passar em volta do calço da panela. Se já tem ele, você precisa aumentar ele um pouquinho. Então o shiur de Rabi Yehuda sai menor. Virando, mutan Rabanan. Amotzi sear que dele gabel boitatit. Alguém que tira sear, cabelo. Qual a quantidade de cabelo que já tem shiur, já tem obrigação, já é proibido de tirar no Shabat? O necessário para produzir tit, para produzir concreto, aparentemente eles usavam cabelo. Tit lasot pikur shel tzorfei zahav. E alguém que tira o concreto em si, o necessário para tampar o buraco da fornalha, acho que é um buraquinho que tinha na fornalha de quem produzia do ouriveiro, quem trabalha com ouro. Sid kedei lassud, a gente falou cal era usado para tirar cabelos, para tirar fio, para tirar pelos. Então a Mishnah falou que o necessário para lassud, partes específicas do corpo, tana kedei lassud etzba ktana shel habanot. Na Braita está escrito que a quantidade necessária para passar no dedinho pequeno de uma menina, a quantidade de cal que é proibido tirar no Shabat, é o que é necessário para passar em torno do dedo de uma menina pequena para tirar os pelos, caso seja necessário. Essa é a medida, de acordo com isso. Amarav, Benot Israel chegiu lepirkan velo egiu leshanim. Benot Israel, meninas, jovens, chegiu lepirkan velo egiu leshanim, que elas começaram a amadurecer um pouco mais cedo do que o normal, e começaram já a aparecer pelos públicos antes da época, e ela se envergonhava disso, então precisava passar alguma coisa para cair. Benotanim toflototam besid. Benotanim passava um cal, e isso fazia o pelo cair. Benotashirim toflototam besolet. As mulheres mais ricas usavam outro produto, solet é um tipo de farinha. Benot melachim toflototam beshemen amor. As filhas dos reis, que elas tinham mais dinheiro, elas usavam um óleo especial chamado shemen amor, que ele tira os pelos do corpo, faz com que caiam. Shenemar, shisha chodashim beshemen amor. Em Megilat Esther a gente encontra que todas as mulheres que iam encontrar Hashverosh, elas ficavam 6 meses se banhando com shemen amor. Ele servia justamente para isso, para tirar os pelos do corpo. Mais shemen amor, o que é esse shemen amor? Rav Huna Barhi Amar Satkat, é um tipo de óleo. Rabi Barav Amar Shemen Zait Shelo Evia Shlish. Rabi Barav fala que é óleo produzido de azeitonas que não cresceram 1/3 do crescimento normal delas, que não chegaram a amadurecer. Aparentemente, esse óleo é um pouco melhor. Tanya Rabi Yehuda Omer, Anpikon Shemen Zait Shelo Evia Shlish. Rabi Yehuda fala que o tipo de óleo chamado Anpikon é o óleo que é feito justamente dessas olivas, dessas azeitonas que não cresceu 1/3. Para que ele serve? Ele serve, passam ele no corpo porque ele tira os pelos, faz os pelos caírem e ele deixa a carne do corpo mais macia. Deixa a pele, a carne do corpo mais macia. Raviv Alvalei Barta. Raviv, ele tinha uma filha. Tafla Evar Shakal Bar Bameod Zuzen. Ele passou isso na filha, esse shemen amor, ele passou
órgão, certo? Primeiro a mão, depois o braço, passou partes por partes. Isso deixou a menina aparentemente muito mais bonita e chamativa. E ele achou alguém disposto a pagar 400 luz na ketubá da menina, quer dizer, ela ficou bem chamativa. Aval no Beshivotei, tinha no bairro de Rav Bibi, tinha um goi que viu o que aconteceu, entendeu que esse óleo é bom, ele deixa as meninas mais bonitas e elas ficam mais chamativas, ele consegue um shidduch melhor. Avalei Barta também tinha uma filha, Tafla Bechad Zimna, agora ele não passou aos pouquinhos, parte por parte, ele enfiou a filha inteira nesse óleo. O meta, e ela acabou morrendo, que deve ser que ele arde um pouco, ele queima um pouco, ele faz os pelos caírem, não deve ser muito simpático, mas quando faz parte por parte, o corpo consegue reagir, mas ele colocou a filha de uma vez só e ela acabou morrendo. A marca, tal Rav Bibi lebarti. Ele culpou Rav Bibi pela morte da filha. Ele tentou fazer igual, não fez direito e acabou culpando Rav Bibi pela morte da filha. Amar Rav Nachman, Rav Bibi deixate shichra bain bante tafla. Anan de lo shatinan shichra lo bainan bante tafla. Para Rav Nachman, Rav Bibi, ele morava numa região que eles bebiam muita cerveja. E a cerveja, aparentemente, faz com que as filhas, as meninas, tenham muitos pelos. Então, ele precisava fazer toda essa história. Mas a gente, fala Rav Nachman, aqui a gente não está acostumado a beber chifra, não está acostumado a beber cerveja, então a gente não tem nem porque se preocupar com essa questão. Rabi Uda Merkedei Lassud Kilkul. Então, tá naquela falou que é necessário para passar no dedo. Cal é de acordo com a necessidade de passar no dedo pequeno de uma menina, que isso tira os pelos. E Rabi Uda falou que não, o cal usavam para baixar os cabelos, para ficar mais liso. E aí Rabi Uda falou que dei lassud kilkul, mai kilkul, o mai andif. A terceira opinião que aparece na Mishnah, fala que é o necessário para andif. Pergunta, o que é kilkul? O que Rabi Uda falou? O necessário para passar num lugar chamado Kilkul, e a terceira opinião falou Andip. O que são esses dois? Amarav, Tsidia ou Batsidia. Rav falou o seguinte, são partes do cabelo. Um falou na parte do cabelo aqui, tudo em cima, e outro falou na partezinha aqui atrás do cabelo, na parte de baixo. Ou seja, Rabi Uda falou, precisa de cal suficiente para passar em todo o cabelo em volta, mas não é uma quantidade grande que faz o cabelo cair, faz só ele ficar mais baixo, igual gel, e o outro falou, não, é só nas partes de baixo aqui em volta, não é o cabelo inteiro. Lemeimar deixou o Rabi Uda Nafish, então sai que Rabi Uda que falou que ele tem uma medida maior do que a opinião que falou Andip, que é a terceira opinião de Rabi Nehemia. Fala Gemara, Kaimalan Shura de Rabanan Nafish, pergunta Gemara, mas geralmente a gente vê que o shiur de Rabanan é maior do que o shiur de Rabi Uda. Então por que de repente Rabi Uda falou um shiur maior? Fala Gemara, Zuta midrabanan venafish midrabi Nehemia. Fala Gemara, olha, a medida de Rabi Uda aqui é menor do que a de Rabanan e maior que a de Rabi Nehemia. Então, Rabi Uda não é que ele tem a menor quantidade, não é que Rabi Uda fala menos que todo mundo. Rabi Uda fala menos que Rabanan, mas pode ser que ele for mais que Rabi Nehemia. Meitre, pergunta Gemara, você está me falando que Kilkul e Andip são partes do cabelo. Pergunta Gemara, Amareb, Nirem de Rabi Uda bechavut, vedivrei Rabi Nehemia bebeitzat. Fala, Rebbe, olha, eu concordo com Rabi Uda com relação a chavut, com relação ao sil, o sid, que é o cal, quando ele está misturado com bastante água, que ele baixa o cabelo. Eu concordo com o Rabi Nehemia quando você está se tratando de um pedaço grande de cal, que eles faziam no formato de um ovo, que aí ele já é amassado, já parece mais com ovo. Beitzat sid. Aí pergunta Gemara, se quando o Rabi Uda falou Kilkul e Rabi Nehemia falou Andip, os dois estavam falando sobre partes do cabelo que se mistura o cal com água e usa de gel, um falou sobre uma parte maior do cabelo, o outro falou sobre uma parte menor, então a priori não dá para entender Rebbe. Rebbe falou que ele concorda com o Rabi Uda se o cal é usado para baixar o cabelo, e com o Rabi Nehemia quando o cal é usado para ser guardado em formatos de ovo, que eles vendiam, os levavam de um canto para o outro. Mas a priori, tanto Rabi Uda quanto Rabi Nehemia falaram sobre o cabelo, então o que Rebbe fala que a opinião deles é como Rabi Uda em um sentido e como Rabi Nehemia em outro? A priori parece de Rebbe que Rabi Uda e Rabi Nehemia falaram de assuntos diferentes. Ela fala Gemara Marabitza Kamrei Debei Rabiami Andipa.
falaram no Beit HaMikdash de Rabi Haim, falaram o seguinte, realmente, Rabi Uda que falou que ele estava falando ao necessário realmente para baixar o cabelo, o gel, tem a ver com o cabelo. E Rabi Nehemia que falou outra coisa, Rabi Nehemia que falou andipi, a intenção dele é a andifa. O que é a andifa? A andifa é um tipo de clique que eles tinham antigamente, era tipo um funil duplo, ele tinha buraco dos dois lados. Então, dependendo para que a pessoa precisava usar, ele tampava um dos dois buracos com cal. Então, se ele misturava um pouco de água, fazia lá um tipo de cimento e tampava o buraco. Então, se ele precisava do buraco grande, ele tampava o buraco pequeno. Se ele precisava do buraco pequeno, ele tampava o buraco grande. É disso que Rabi Nehemia falou. Então, quando Rabi Nehemia falou cal, ele falou sobre a quantidade necessária para tampar esse buraco. Matkiv Rav Kahana, pergunta Rav Kahana, Mapitom, esse cli servia para quê? Para colocar lá vinho. Quando você quer tirar muito vinho, você usava o buraco grande, quando você quer tirar pouco vinho, você usava o buraco pequeno. Mas colocar cal para tampar o buraco e encher esse cli de vinho, e vai estragar o vinho, porque o vinho vai encostando no cal, vai desfazendo ele, e o cal vai se misturando com o vinho, você estragou seu vinho. Então não pode ser que é essa a intenção de Rabi Nehemia. Ela Rav Kahana shnatot. Por isso, Rav Kahana, o que Rabi Nehemia quis dizer é algo chamado shnatot. O que são shnatot? Shnatot, eles tinham muitas vezes kelim compridos, e como kelim que tem hoje em dia para fazer salada, que ele tem para fazer molho de salada, que ele tem marcações, aqui é 20 ml, aqui é 40 ml, aqui é 60 ml. Então, quando o Rabi Nehemia falou andipi, ele falou, olha, necessário, quanto cal é proibido tirar na rua, o necessário para fazer essas marcações em volta do kli, que é como a gente encontra na Mishnah, shnatot ayubahin, ad kan lapar, ad kan laila, ad kan lakeves. Hin era um tecido que servia para medir vinho, e de acordo com o korban que a pessoa trazia, se era par, se era aila ou se era keves, tinha uma quantidade diferente de vinho. Então, no hin, nesse kli, você tinha várias marcações. Então, a gente vê algo chamado shnatot, que serve de marcações para medir as quantidades do copo. É disso que Rabi Nehemia está falando. Então, Tanakama falou do cal que serve para tirar pelos, que é mais puro, que passa no corpo. Rabi Uda falou sobre um cal que é misturado com água que serve para baixar o cabelo. E Rabi Nehemia falou sobre o cal necessário para formar as marcações no cli. Veibaitem mamai andifa a fruta. E podemos dizer que andifa é outra coisa. Outra explicação para a palavra andifa. Deixa eu ver o que Rashi fala aqui. Padachat. Testa. Muitas vezes o que faziam também, além de usar esse cal para fazer o cabelo cair, para tirar os pelos desnecessários, passavam esse cal na testa que deixava a testa um pouquinho mais avermelhada. Era aparentemente o bronzeamento de antigamente. Então, às vezes passavam ele na testa como forma de bronzeamento, então falaram, essa é a quantidade proibida. Se você tiver cal suficiente para passar na testa, para deixar a testa um pouco mais avermelhada, deve ser o tipo bronzeamento, aí já é chayav, essa é a quantidade. Onde a gente encontra que a palavra andifi, que Rabi Nehemia falou, onde a gente encontra que ela é testa, então conta como certa vez veio alguém do Galil para Bavel, alguém que morava no Galil, ele viajou para Bavel, e falaram para ele, ensina para a gente Maseh Merkavah. Maseh Merkavah é a carruagem divina que Hezkel viu, e é das maiores visões que a gente tem no Tanakh, e pediram para ele, olha, explica para a gente isso, Kabbalah nos níveis mais profundos. Pediram para esse cara que veio do Galil ensinar Kabbalah para o público que estava lá em Bavel. Amaleu edrosh lechu kededar Rabi Nehemia lechavei. Falou esse cara, olha, pode deixar. Vou ensinar vocês Kabbalah profunda, como Rabi Nehemia ensinou para os amigos. Naquele momento, Nafka Arita Min Kotel, saiu uma vespa do Kotel, da parede, do muro, o Martei Beandipei, e picou ele na testa dele, o Mait. Ele morreu na hora. Então a gente vê que Andipi é testa, certo? De qualquer jeito, a historinha conta que ele foi ensinar essa Kabbalah que não era para ter ensinado, Ve'amrulei Min Dilei Dalei. Falaram para ele, olha, por causa do que ele fez, isso aconteceu com ele. Ele quis ensinar uma coisa que ele não deveria ter ensinado, não podia ensinar essa parte da Kabbalah para todo mundo, porque as pessoas não estavam aptas a estudar, aprender e ouvir, então isso acabou acontecendo com ele, meio que foi
culpa dele. Mas, de qualquer jeito, o nosso ponto era ver que a palavra andip representa testa. Com isso, a gente tem as 3 explicações na Mishnah de qual a quantidade de cal proibida de ser tirada de casa. Shabbat shalom, pessoal.